poder estar falando com os devotos do Rio, com os devotos de uma maneira geral, mas especificamente o Bhagavatam do Rio de Janeiro, Mandi. Então hoje nós vamos ler o verso 18 do canto 1, capítulo 11, a entrada do Senhor Krishna em Dwaraka. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos repetir, por favor. Varanendram Puruskritya, Varanendram Puraskritya, Brahmanai Sasumangalai, Brahmanai Sasumangalai, Shankaturya Ninadena, Shankaturya Ninadena, Brahma Goshena Chadrita, Brahma Goshena Chadrita, Pratyu Jagmuratairista, Pratyu Jagmuratairista, Pranaya Gata Sadvasa, Pranaya Gata Sadvasa. Varanendram Puraskritya, Brahmanai Sasumangalai, Shakaturya Ninadena, Brahma Goshena Chadrita, Pratyu Jagmuratairista, Pranaya Gata Sadvasa. Tradução, vamos repetir, por favor. Eles precipitaram-se em direção do Senhor. Eles precipitaram-se em direção do Senhor. Em quadrigas, com brahmanas portando flores, com brahmanas portando flores. Adiante deles, havia elefantes, símbolos de boa fortuna, Tocaram-se búzios e cornetins, e cantaram-se hinos védicos, Então eles ofereceram seus respeitos, que estavam saturados de afeição, Significado dado por sua divina graça, Bhai Charamaravidam, Bhaktivedanta Swamara, Srila Prabhupada Ki Jaya Jai. A maneira védica de receber uma grande personalidade cria uma atmosfera de respeito, que é saturada de afeição e veneração pela pessoa recebida. A atmosfera auspiciosa de tal recepção depende da parafernália descrita acima, incluindo búzios, flores, incenso, elefantes decorados e os brahmanas qualificados recitando versos das literaturas védicas. Tal programa de recepção é cheio de sinceridade, tanto da parte do anfitrião quanto da pessoa recebida.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupakadatmahyam Dadati Swapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Melhorou para Vyomadi a altura? Tá. É que também não estou conseguindo falar muito alto. Estou tentando, mas... Varanendran Puras Kritya Brahmanai Sasumangalai Shankaturya Ninadena Brahma Ghoshena Chadrita Pratyujagmurathairista Pranaya Gata Sadvasaha. Eles precipitaram-se em direção do Senhor em quadrigas, com brahmanas portando flores. Adiante deles havia elefantes, símbolos de boa fortuna. Tocaram-se búzios e cornetins e cantaram-se hinos védicos. Então, eles ofereceram seus respeitos, que estavam saturados de afeição. Aqui nós estamos aprendendo com o Bhagavatam como receber uma grande personalidade com essa entrada de Krishna em Dwaraka, né? E além de todas as parafernálias necessárias, o mais importante é a consciência, né? É a consciência. Nós vamos ver que quando, acho que é no verso 7 aqui atrás, quando Krishna entra em Dwaraka, nós ouvimos uma oração, uma glorificação dos habitantes de Dwaraka, que só ali diz tudo qual é a consciência dos habitantes de Dwaraka. É o verso 7. Bhavayan tuas tuam bhava vishwabhavana. Bhavayanas tuam bhava vishwabhavana. Tuameva matata surit patit pitat. Tuam sadguru nacharanam sadaivatam. Jasyanuvritya kritiloba bhuvima. A consciência dos habitantes de Dwaraka. É engraçado, esses dias atrás aí levamos a grande personalidade daqui do templo de Suzano para Ecovila Govardhana, né? E Srila Prabhupada, a deidade não é diferente de Krishna, como nós já cansamos de ouvir das escrituras, dos acharyas, que a deidade é o eu de Krishna manifestado. Então, o mestre espiritual não é diferente de Krishna, né? E tudo isso tem uma relação direta, né? Direta. Nós levamos Srila Prabhupada para fazer uma visita e abrilhantar ainda mais com a presença auspiciosa dele e pura, o Shri Vyasapuja, nosso querido Chandramukha Maharaja.
E, na medida do possível, as condições foram essas mesmas. Né? Porque nós chegamos lá, com Srila Prabhupada atrás do carro do devoto, Yogeshwara Krishna, discípulo de Chandamukha Maharaj, e quando fomos nos aproximando da entrada de Ecovila Govardhana, na medida do possível, tínhamos a presença dessas parafernálias todas, né? Tocando búzio, tocando sinos, devotos tocando bridanga, tambores, né? Dum-dum-bi, cantando. Os brahmanas não meramente um hino védico, mas a essência dos hinos védicos, que era o Mahamantra Hare Krishna. Né? Com grande kirtana assim, Prabhupada chegou em alto estilo, né, com Vila Govardhana, foi levado para ver Krishna no templinho, no altar, desfilou até chegar na sala do templo e ser recepcionado por todos e ficar ali, participando da cerimônia. É incrível isso, porque a parafernália é importante, né? Tempo, lugar e circunstância. Quanto mais se consegue símbolos auspiciosos, nós tínhamos ali elefantes, né? Mas a consciência dos devotos que receberam Srila Prabhupada ali, que estavam recebendo Srila Prabhupada como se recebe Krishna, né? Porque os devotos sabem disso. Os devotos sabem disso. Krishna, o Sri Chaitanya Charitamrita fala que Guru Krishna Rupa Hana Shastrera Pramana, né? Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana. Então, Guru Krishna Rupa Hana Shastrera Pramani quer dizer que, na opinião ponderada de todos os Vedas, de todas as escrituras, o mestre espiritual não é diferente de Krishna. Então, estamos ouvindo essa pompa da entrada de Krishna em Dwaraka, e estou explicando aqui que fizemos aqui a nossa réplica pomposa com a entrada de Srila Prabhupada na Ecovila Govardhana. Agora, por que isso aconteceu? Porque graças a Krishna, a mentalidade, a consciência é a mesma. A consciência dos devotos é sempre a mesma. A consciência pura. Os devotos não têm dúvida de que Krishna não é diferente de sua deidade e que o mestre espiritual não é diferente de Krishna, porque Guru Rupa Krishna Kripa Karena Bhaktagana, Krishna libera seus servos, seus devotos, na forma do Guru, na forma do mestre espiritual. Então foi assim mesmo. E também, como fala o Bhagavata, né? Acharya Man Vidyanyan, Navamaneta Kariti, Namartya Buddha Suyeta, Savadeva Mayoguru. O mestre espiritual nunca pode ser visto como nem destratado e nem visto como um homem comum. Né? Ele tem que ser sempre muito honrado porque ele é o somatório de todas as boas qualidades. Mais o nosso Jagad Guru. E assim, recebemos, guardadas as devidas proporções, assim como os habitantes de Dwaraka receberam Krishna, nós recebemos o representante de Krishna, que não é diferente de Krishna. Ele fala, Acharya Man Vidyanyan, entendam que o Acharya sou eu mesmo. Então é como se estivesse entrando Krishna também, fizemos a mesma recepção. Mas o ponto que eu queria chegar não era esse, por isso que me lembrei do Tomava Vishwabhavana, Bhavayanas, Bhava Vishwabhavana, o verso 7 aqui desse capítulo. Porque a mentalidade que é o mais importante, a consciência que é o mais importante. A consciência dos devotos, a consciência dos devotos de Dwaraka, os cidadãos de Dwaraka, os habitantes de Dwaraka. Por quê? Porque a nossa visão é essa. Aliás, aprendemos com eles, né? Aprendemos com as grandes almas que vivem no mundo espiritual e nos ensinam com as Nityasiddhas,
que vêm do mundo espiritual para nos ensinar. E o que eles falam ali? Bhavayanas, Tvam Bhava Vishwa Bhavana. Ó Criador do Universo. Criador do Universo. Krishna, Criador do Universo. Tomeva Mata Tasurit Patit Pitá. O Senhor é a nossa mãe. Tomeva Mata. O nosso bem-querente, Surit. O nosso Senhor, Pati. O nosso Pai, Pitá. E também o Senhor é Tomeva Mata Tasurit Pati Pitá. Tvam Sadguru Nacharanam Sadaivatam. E também você é o nosso mestre espiritual e a nossa deidade adorável. Então essa é a consciência dos devotos, essa é a consciência dos habitantes do mundo espiritual. Estamos vendo dos habitantes de Dwaraka, que, como acabamos de falar aqui, eles precipitaram-se em direção do Senhor em quadrigas, com brahmanas portando flores. Eles quem? Esses habitantes de Vrindavan, de Dwaraka? Os mais, assim, proeminentes, os mais, como Prabhupada bem explicou aqui, nesse significado longo dos 2 versos anteriores aqui, que são os versos 16 e 17, quem eram? Toda essa Balarama de, nada mais nada menos que Balarama, Vasudeva, as personalidades, Akrura, o rei Ugrasena, Samba, o filho de Krishna, Pradyumna, outro filho de Krishna. Só personalidades assim do contexto do aparecimento de Krishna nesse mundo, das atividades transcendentais de Krishna nesse mundo, como o Srila Prabhupada bem explicou aqui, dando um resumo das personalidades das dinastias, tanto Vrishni quanto Bodhi e Yadu. E nós estamos ouvindo quem eram essas personalidades e aprendendo a mentalidade deles. Então, com a mentalidade deles, nós vamos nos dar bem. Por quê? Porque nesse verso aí, esses habitantes de Dwaraka, eles falam isso. Por seguirmos vossos passos, todas as nossas atividades, toda a nossa vida, tudo se torna realmente próspero, bem-sucedido. Então nós estamos aprendendo como fazer na nossa vida uma vida bem-sucedida, uma vida realmente próspera. Uma vida realmente próspera, bem-sucedida, assim. Tendo essa mentalidade, a parte da execução de nossos deveres prescritos, de acordo com a nossa posição, que é definido pelo sistema de Varna e Ashram, ou em divisão de casta, ou de ordem de vida, o mais importante é entendermos a conclusão disso, Sansiddhi Haritoshana. Porque essa é a conclusão máxima, segundo o Srimad Bhagavatam. Nós ouvimos lá no comecinho do Bhagavatam, Divindade e Serviço Divino, verso 13, do capítulo 2, canto 1. Atapubhi, Dvija, Shrestha, Varnashrama, Vibhasha, Sanstitasa, Dharmasya, Sansiddhi Haritoshana. Ó, 2 vezes nascido, Brahmana, 2 vezes nascido. Conclui-se que, a conclusão é essa, que a perfeição máxima alcançada por se executar os deveres prescritos de acordo com a posição de cada um, definida no sistema de Varna e Ashram,
ou no sistema de casta e de ordem social, é que Sansiddhi Haritoshanan, é que todos podem e devem viver almejando essa perfeição máxima, que é viver para dar prazer, para satisfazer o Senhor Supremo. Haritoshanan. Haritoshanan, satisfazer Krishna. Então essa conclusão aí ela descarta qualquer possibilidade de argumento que para mim não dá, para o outro dá, mas para mim fica difícil, para aquele lá assim, para aquele lá assado. Não, nós estamos vendo aqui em Dwaraka todo mundo com essa mesma mentalidade de compreensão de que Krishna tem que estar sempre sendo glorificado e satisfeito, porque assim nossas vidas são bem-sucedidas sob todos os aspectos. Portanto, nós nos ocupamos assim e de Asyanuvritya Kritino Babhuvina, continuamos orando a Krishna para que ele nos abençoe com essa misericórdia e nos manter com essa consciência, com essa mentalidade e nessa ocupação, independentemente de qualquer outra coisa, como já ouvimos que mesmo a base da pirâmide, que é maior que todo o restante, a grande maioria é Shudra, e na Kali Yuga pior ainda, Kalu Shudra Sambhavan. Trabalhadores fruitivos são muitos. Trabalhador, propriamente dito, é a grande maioria, a base da pirâmide. Classe trabalhadora. A classe produtora, hoje multidiversificada, empresários, o Vaishya, Shudra Vaishya, tudo mais, já afunila um pouco mais, já diminui um pouco mais. Depois a classe marcial, administrativa, administradora, os reis, os governantes, as forças armadas, menor ainda, já. E a cabeça da pirâmide, a cabeça da sociedade, os brahmanas, muito menos ainda, já tem bem menos. Então, brahmana, kshatriya, vaishya e shudra. Todos, de acordo com esse verso, Sansiddhi Haritoshanan, todos devem se ocupar com a mesma mentalidade, porque todos têm sua importância, todos são importantes e todos podem desenvolver essa consciência de que Krishna é a nossa mãe, de que Krishna é o nosso Senhor, de que Krishna é o nosso bem-querente, de que Krishna é o nosso verdadeiro Pai, de que Krishna é o nosso verdadeiro mestre espiritual manifestado, e que Krishna é a deidade em nossas casas, em nossos templos, a deidade adorável. E assim, essa é a perfeição da consciência. Então, por isso que eu lembrei disso, porque fomos com Srila Prabhupada para lá, para a Ecovila Govardhana, e foi essa festa, assim, que demonstra a compreensão na realização prática, com consciência disso. Prabhupada chegou e foi adorado, guardadas as devidas proporções, assim como Krishna chegou e foi adorado em Dwaraka, com toda a opulência que era disponível para eles no momento e com todas as pessoas em todos os níveis. Nós vamos ver aqui, interessante, nós vamos ver aqui agora, que já é no próximo verso, que até as prostitutas devotas foram receber Krishna. E assim, é isso mesmo, como esse significado, essa tradução aqui encerra aqui, todos saturados de amor e afeição, de afeição por Krishna. O que importa é isso. Isso é o que importa. O que importa é essa sinceridade ao nos relacionarmos com Krishna, ao
nos relacionarmos com o representante de Krishna, que não é diferente de Krishna, com os devotos, fiéis seguidores do representante de Krishna para o mundo inteiro. Essa deve ser a nossa compreensão, essa deve ser a nossa mentalidade ao nos relacionarmos, ao nos encontrarmos. Isso é tão importante, gente. Lá na Eco Vila Govardhana, inclusive o cachorro também saiu correndo no meio do barulho, pulando. Assim como quando o Senhor Chaitanya jogou a polpa de coco que ele comeu para o cachorro de Shivananda Sena, que foi um cachorro que acompanhou o Kirtana, acompanhou os devotos, e Shri Chaitanya Mahaprabhu, esse cachorro voltou ao lar, voltou ao Supremo. Todos são favorecidos quando a consciência é boa. Todos. E o cachorro voltou para o mundo espiritual por comer os restos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Maha Prasada. E assim, Chaitanya Mahaprabhu também fala que na casa do devoto, até o cachorro é muito querido por ele, até os animais domésticos, tudo. Porque todos estão se purificando, estão sendo favorecidos. Imaginem só aqueles cachorros lá da Eco Vila Govardhana, quanto Hare Krishna houve, resto de passada que não tomam. Aqui mesmo, o nosso yogi, o cachorrinho, come sempre Mahaprasada. Então, a consciência, quando ela é boa, pura e verdadeira, ela é expansiva, ela é uma avalanche de purificação, ela purifica geral, purifica todos, purifica tudo. Então, isso que temos que aprender com o Srimad Bhagavatam. Isso que temos que aprender com o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é assim como explicou o Senhor Chaitanya, né, no Chatu Slok, nos Chatu Sloks, nesse verso específico, o Senhor Chaitanya falou, em última instância, mesmo do que o Srimad Bhagavatam trata. Por isso que o Srimad Bhagavatam é tão importante para nós. Tão importante ouvir diariamente o Bhagavatam. Porque ele fala, Ataeva Bhagavate, Eitina Kaya, Sambanda, Abideya, Prayojanamaya. Ele está explicando, ele fala, Ataeva quer dizer, portanto, né? Ataeva Bhagavate, o Srimad Bhagavatam, Eitina Kaya, Kaya quer dizer trata desses 3 princípios. Quais são os 3 princípios? Vai desde o conhecimento confidencial até o mais confidencial. Confidencial é o quê? Quase ninguém sabe que é alma espiritual, todo mundo pensa que é o corpo. E nós aprendemos que não somos esses corpos, né? Nós aprendemos que não somos esses corpos. E Bhagavad Gita fala lá, Jayate, Mriyate, Vakadatim, Nayam Bhutva, Bhavitava, Nabuya. Adyo Nitya Sasvato Jampura Nona Hanyate Hanyamane Sharire. Nunca há nascimento nem morte para a alma. É isso que nós somos. Isso é confidencial. Quantos sabem disso? Quem sabe disso? Quem sabe disso? Ninguém. É tão simples, mas ninguém imagina que não é o corpo material, que é a alma. Todo mundo tem certeza que é esse corpo e que vai morrer quando o corpo definhar e acabar. Mas isso a verdade é essa. Nunca há nascimento nem morte para a alma. E uma vez que existe, jamais deixa de existir. Jamais deixará de existir. E aí, como que é essa alma? A alma, ela é onisciente, eterna, perpétua, imortal e primordial. Olha o que nós somos. Isso é confidencial. E ela não acaba quando o corpo acaba, não morre quando o corpo morre. Então, Chaitanya Mahaprabhu explicou lá, Ataeva Bhagavate, Eitina Kaya, Sambanda. Somos almas, então qual é a
relação da alma. Com quem a alma se relaciona como alma eternamente? Qual é a relação da alma? A relação da alma é com a alma suprema. E como se relaciona com a alma suprema? Através das atividades práticas do serviço devocional, a bideia, sambando a bideia. A vida com essa consciência, ouvindo o Bhagavatam e seguindo, agindo dessa maneira, é a meta última que é conquistada, alcançada, quando alguém trilha esse caminho da perfeição. Porque esses são os 3 assuntos que o Bhagavatam enfatiza, trata deles. Kaya quer dizer trata. Trata desses 3 assuntos. Eitina, esses 3 assuntos. Sambandha, Bideya, Prayojanamaya. A concepção é que alguém que entende que não é esse corpo, que é a alma espiritual, entende o recado do Senhor Chaitanya, de Vera Sarupahaya Krishnera Nityadasa. Toda alma é um servo eterno de Krishna. Então, a Bideya, ela age como servo eterno de Krishna. Ela age. A concepção máxima alcançada é Prayojana, a perfeição máxima, amor por Deus, a meta última. O relacionamento amoroso com Deus, com essa compreensão, por ouvir o Bhagavatam, nós resgatamos essa consciência que as Nityasiddhas sempre têm, nunca perdem. Nityasiddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya. É Krishna Prema, a consciência da alma liberada. Mas quando a Nityabada ouve, aprende com ela e segue os passos dela, Shravanadi, Shuddhatit, ouve com muita atenção sobre esse conhecimento transcendental puro, Karayudaya, ela tem essa consciência também, ela tem esse status resgatado. O status de servo amoroso de Krishna, de alma apaixonada por Krishna. Ela resgata isso. Então, isso é o que o Bhagavatam trata de maneira primordial. Esse é o assunto principal do Bhagavatam. Principal. E para nos ajudar a entender tudo isso, Krishna vem e executa suas atividades transcendentais, protegendo aqueles que estão nesse caminho e tirando do caminho dessas almas sinceras aqueles que são um empecilho, que atrapalham, Paritranaya Sadhunam Vinashayatya Duskritam, destruindo os canalhas, os Duskritinas, e protegendo os piedosos, os Sukritinas, os devotos. Essa é a temática do aparecimento e atividades de Krishna nesse mundo, que, aliás, como fala o verso 9 do capítulo 4 do Bhagavad Gita, que já é o conhecimento transcendental, confidencial, já é o conhecimento transcendental. O que ele fala? Ele fala que Jama Karma Chamedivyam, Evandyo Veti Tatata, Chakradeham Punar, Jama, Naitman Etisurjuna. Arjuna, aquele que compreende, que entende o meu aparecimento e atividades nesse mundo, as minhas atividades transcendentais nesse mundo, é isso que estamos ouvindo aqui. Não é isso? Ao deixar esse corpo, não volta mais a nascer nesse mundo, mas alcança a minha morada eterna. Quer saber por que a gente tenta ser Hare Krishna, tenta ser Vaishnava, tenta colocar o Vaishnavismo na prática? Porque é isso. Essa é a perfeição da vida, esse é o único caminho, não tem outro. Não tem outro. Não tem outra coisa mais elevada para se fazer. Então executamos nossos deveres prescritos, de acordo com a nossa própria posição, respeitamos a divisão de casta e dos deveres ocupacionais, mas a meta é sempre a mesma para tudo e para todos. Sansiddhi Haritoshana. Interessante isso. Interessante porque aqui nós ouvimos, assim nós aprendemos que todos podem, todos têm chance e todos devem. Todos. Shudra, Vaishya, Kshatriya e Brahmanas. Todos. Depois,
Brahmachari, Grihasta, casado, Vanaprastha, retirante, e o sannyasi, aquele que vive só, já com essa compreensão para essa verdade, disseminando essa verdade para o mundo inteiro. Né? Vidyadhana Tapas Satyam. Isso aí é chamado de as 4 pernas da verdadeira religião, da religião. Dharmasyeti Padanicha. Ashramamischa Jata Sankhya Asrija Sahavritibi. O Criador instituiu isso por ordem de Krishna, um sistema de Varna e Ashram. E começa assim. Importante entendermos que a criança, ela tem que ser educada para entender que ela não é esse corpo, antes de mais nada. Por isso que a criança vai para Gurukula. Isso é Vidya. Vidya quer dizer antônimo de avidya. Conhecimento, avidya é ignorância. Então quem não sabe que não é esse corpo, que é alma espiritual, é ignorante. Aí saber o que a alma espiritual faz, já é mais avançado. Saber como a alma espiritual deve agir para satisfazer Krishna, pela bênção do mestre espiritual e dos devotos, seguidores honestos do mestre espiritual, nós aprendemos. Por isso que é importante a sadhusanga, a associação. E assim, uma criança bem treinada, um estudante celibatário bem treinado, vai ser um chefe de família também bem treinado, que vai executar o seu dever primordial, que é de dana, de dar caridade, de maneira perfeita, porque ele sabe o que significa caridade pura. Ele não vai fazer caridade mesclada com ignorância, paixão, ou sequer bondade. Ele vai executar a bondade pura. A bondade pura significa dedicar todo o seu esforço, todas as suas posses, todas as suas coisas para o representante de Krishna, para o mestre espiritual puro, para o devoto puro de Krishna, para os devotos que levam avante a missão de Krishna, de ajudar as almas condicionadas a saírem da ignorância. Isso é a função do Grihasta. Vidya Dana, Vidya, o Brahmachari, Dana, o Grihasta. Capaz se acostumar com a austeridade para na hora de separar da família, da esposa, dos filhos e ganhar força para tomar sannyasi, não ser um farsante, e assim a hora que tomar sannyasi, ser um verdadeiro satyam. O verdadeiro sannyasi, aquele que vive para a verdade e não corre risco nenhum de cair mais, porque fez o passo a passo direitinho. Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, sannyasi. Perfeição da vida. Perfeição da vida. Aí, o outro argumento poderia ser aquele mais Prabhu, é que uns têm mais facilidade nesse mundo devido ao karma, outros têm mais dificuldades, um teve uma formação melhor, outro tem uma falta, base, formação, o outro é um Shudra, trabalhador, o outro Krishna vai tão direto ao assunto que o conhecimento mais confidencial. No verso 6, Krishna fala, no verso 26 do conhecimento mais confidencial, que é o capítulo 9, Krishna fala que Patram Pushpam Phalantoyam Jome Bhaktya Prayachati. Prayachati que é importante. Tadaham Bhakti, o Parhitam que é importante. Então Krishna fala, se alguém me oferecer com amor e devoção, Prayachati o Parhitam, oferecer com devoção, com sentimento, como estamos ouvindo aqui, com sentimento amoroso. Se alguém me oferecer com amor e devoção, uma folha, uma flor, frutas ou água, quem não pode oferecer isso a Krishna, gente? Quem é tão pobre assim, tão Shudra, tão pobre, que não consegue, executando o seu dever prescrito, fundo suficiente para ter fruta, folha, flor e água? Quem não pode? Patram Pushpam Phalantoyam Me Bhaktya Prayachati. Assim que o devoto, o Bhakta, oferece para Krishna. Tadaham Bhaktir Parhitam.
Tadaham Bhakti Ruparita, as oferendas feitas pesam pela devoção e pelo desejo sincero. Não é pelo valor dele, não é pelo valor que Krishna valorizou mais aquele ali, porque aquele ali ofereceu um banquete para ele. Ele não valorizou aquele ali, porque aquele ali... Claro que se alguém pode oferecer um super banquete para Krishna com amor e devoção, lógico que isso aí também é perfeito. Né? Claro que isso aí também é perfeito, como nós vimos, por exemplo, o Govinda Dasa, ele ficava recebendo as oferendas que os devotos todos levavam, desde Advaita Acharya até Acharya Ratna, Acharya Nidhi, todos levavam oferendas para o Sr. Chaitanya, mas era muita coisa que o Sr. Chaitanya recebia, era muita coisa, e ele só pedia para o Govinda Dasa ir guardando lá na dispensa, guarda lá porque é muita coisa. Só que volta e meia, um Vaishnava desse chegava e falava, Govinda, o Sr. Chaitanya comeu a minha oferenda? E aí eles, sim, comeu, mas aquilo foi incomodando ele, sempre sendo indagado assim, sempre mentindo. Ele chegou para o Sr. Chaitanya e falou, meu senhor, por favor, não dá mais, eu tô mentindo para os Vaishnavas e isso aí não é certo. Eles perguntam se o senhor comeu a oferenda que eles trouxeram, que são muitas, das mais variadas e as mais saborosas e as mais sofisticadas. Então, eles perguntam e eu falo que o senhor comeu, só que o senhor não comeu. Eu estou mentindo, eu não posso continuar assim. A senhora Chaitanya ficou assim, satisfeito, esboçou um sorriso e falou, traz tudo lá, pode trazer. E aí é incrível isso aí, né? É incrível. Aí já é o contrário do sol, uma fruta, sol, uma flor e é só água. Mas tinha como, e estava ali à disposição do Sr. Chaitanya, aquele banquete imenso. Govinda ia dando para o Sr. Chaitanya e falando, olha, cada oferenda que ele colocava na frente do Sr. Chaitanya, para o Sr. Chaitanya comer, ele falava, isso aqui foi Advaita Acharya que deu, isso aqui foi Pandita, esse aqui foi... Ia falando o nome de cada um que tinha mandado, que tinha trazido a oferenda, e o Sr. Chaitanya ficou satisfeitíssimo, e o Sr. Chaitanya tomou toda aquela praçada, sem nenhum problema, porque ele é a suprema personalidade de Deus, que para ele nada é impossível. Mas então nós aprendemos assim dos dois lados. Pode, tem como, não tem problema nenhum. Né? Mas não tem condições? Faz o mínimo, mas sempre com a consciência, com a boa consciência, com a consciência pura. E Krishna vai aceitar. Adaham Prayatat Manaha. Krishna vai aceitar. Krishna já falou que Patram Pushpam Palantoyam, Bhakta Prayachati. Tadaham Bhaktiru Paritam Ajnamita Prayatat Manaha. E quando nós entendemos que nós devemos viver para Sansiddhi Haritoshana, dar prazer para Krishna, nós não encontramos limitação para isso. Tudo é possível, sempre é possível. Porque essa é a mentalidade do devoto, essa é a vida de quem compreende o conhecimento confidencial e o mais confidencial. Compreende que a alma serva eterna de Krishna e age como serva eterna de Krishna, cada vez mais estreitando esse relacionamento e desenvolvendo esse amor adormecido por Krishna no coração, que é Prayojana, Siddha, a perfeição mais elevada, máxima. Então, aí no verso seguinte, Krishna explica o Bhagavad Gita, Yat Karoshi Yadajnashi, Yad Jugoshi Dadasi Yad Tat Tapasvasi Konteya, Yat Tapasyasi Konteya, Tat Kurushvama Darpana, filho de Kunti Arjuna. Tudo que você fizer, tudo que você comer, que você oferecer
ou presentear, bem como todas as austeridades que você executar. Tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim, tudo isso deve ser feito oferecido a mim, oferecendo tudo isso a mim. Isso é Sansiddhi Haritoshana. Isso é Sansiddhi Haritoshana. A conclusão de todo o nosso enredamento aqui, colocado de acordo com a nossa natureza, da execução dos nossos deveres ocupacionais, dos deveres prescritos, como qualquer coisa dentro do Varna, dentro do Ashram. A meta é satisfazer o Senhor Supremo. E está disponível para todos. Qualquer um pode, desde o Shudra até um Kshatriya opulento, um rei opulento. Está disponível para todos. Então, é a consciência que tem que ser transformada, é a consciência que tem que ser purificada, é a consciência boa, pura, que tem que imperar. E aí nossas vidas serão realmente bem-sucedidas sob todos os aspectos. Isso é a perfeição da vida. O Bhagavatam nos dá a receita perfeita e completa. É só ouvirmos e seguirmos. É só agirmos com essa consciência e dessa maneira. E não importa o condicionamento nosso por Varna ou por Ashram. Não importa. O que importa é a consciência pura. Assim nós vamos realmente trilhar os passos dessas grandes almas habitantes do mundo espiritual, como esses habitantes de Dwaraka. Aí sim. Agora, não podemos negligenciar, ao recebermos uma grande personalidade, essa consciência boa e essa atitude correta, prescrita nas Escrituras. Não podemos negligenciar. Não podemos. Não podemos encontrar-nos com um Vaishnava ou outro e simplesmente dar um toquinho na mão, aí, tá. Não, temos que prestar reverências. Dependendo do nível, podemos dar um abraço. Né? E essa recepção tem que ser sempre assim, muito além da cortesia, muito sincera, muito preocupada em satisfazer quem está chegando. Porque isso vai dar prazer para a gente e avanço. E não existe nada mais elevado do que adorar e servir os Vaishnavas, os devotos, os representantes de Krishna, porque assim estamos realmente servindo e adorando Krishna. Como falou o Sr. Shiva, a adoração a Vishnu é a mais elevada. Né? Isso aí é ponto pacífico. O que tem de mais elevado que a adoração a Vishnu? São os Vaishnavas. Vaishnava é aquele que adora Vishnu. Então, Aradhanana Sarvesham, Vishnu Aradharam Param. Mas, Tasmat Parataram Devita Adyanam Samartyanam. Mas existe uma adoração, existe uma maneira de satisfazer ainda mais Krishna do que adorando ele, diretamente ele próprio, que é adorando os seus servos, Srila Prabhupada Ki Jai, adorando os servos honestos do mestre espiritual, os devotos. Essa é a perfeição da vida, essa deve ser a nossa vida de Hare Krishna. Temos que ser muito hospitaleiros, temos que ser muito educados, elegantes ao recebermos alguém em casa ou no templo. E essa sinceridade vai nos fazer muito bem e vai nos trazer muito avanço. Avanço em consciência de Krishna. Avanço no amor puro por Krishna, que é a meta última, Prayojana Siddha. Acho que já falei demais com gripe e tudo. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, muito obrigado a todos. E todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya!